A Associação Ser Mais vai realizar o primeiro estudo em Portugal para avaliar o estigma de pessoas que vivem com o VIH-Sida. Este projeto já existe noutros países e pretende recolher informações relativamente ao estigma, à discriminação e aos direitos humanos através da recolha dos testemunhos de pessoas infectadas. Tenho comigo Pedro Silvério Marques, da Associação Ser Mais. Ele é meu convidado. Bom dia. Muito bom dia. Como é que se sente, já que este estudo vai começar agora, como é que se sente que existe, como é que se sente este estigma em Portugal? É muito grande ainda? Ainda há muita ignorância? Nós vamos realizar o estudo exatamente porque não temos uma ideia da dimensão. Fala-se muito de estigma e discriminação em relação às pessoas seropositivas. O número de queixas oficialmente, ao abrigo da legislação existente de 2006, e que diz respeito a todo o tipo de discriminação, não apenas por VIH, é um número extremamente reduzido. O último ano em que há números foram menos de 50 casos. As pessoas falam... No geral, não é? No geral, em tudo, deficiência física, por doença, ou o que seja. Os não se queixam, não é? Acham não sei, nós no Centro de Antidiscriminação que eu coordeno e que vai organizar este estudo, tem cerca de 25, 26, 27 consultas todos os anos, nos últimos 3 anos, com problemas relacionados com a discriminação. Nem tudo são queixas, alguns são pedidos de informação. Metade talvez sejam queixas. E por isso resolvemos associar-nos a este projeto, que é um projeto desenvolvido por 2 organizações internacionais, a Rede Global das Pessoas que Vivem com VIH, a Confederação das Mulheres que Vivem com VIH e a ONU-SIDA, para quantificar a realidade do estigma e da discriminação em Portugal em relação às pessoas seropositivas. É um estudo extremamente ambicioso. Queremos entrevistar 1.500 pessoas para que a amostra seja significativa. Em todo o território continental? Nos grandes centros em que há maior concentração de pessoas seropositivas. Portanto, no Grande Porto, no Grande Lisboa, Setúbal e Faro. Temos a colaboração de todos os hospitais que tratam mais que 5% das pessoas infectadas e temos ainda a colaboração das 10 maiores organizações de apoio a pessoas seropositivas no setor. Porquê esta amostra? Pergunto porque, se calhar, o estigma e o preconceito nas zonas urbanas é diferente do que nas zonas rurais. É um problema que temos, embora nas zonas rurais haja muito poucas pessoas seropositivas neste momento. E, portanto, isto é um custo, um estudo que tem um custo elevado, pois. Embora a maior parte reverta a favor dos próprios entrevistados e dos entrevistadores, que todos eles são pessoas também que vivem com VIH. Portanto, não é um estudo feito por uma empresa, é um estudo feito pela própria comunidade. As deslocações são sempre um fator acrescido de custos nestes estudos. De qualquer maneira, vamos procurar, ou vamos atingir cerca de 75% da população infectada em Portugal. É muito. É uma belíssima amostra, não é? Onde está localizada 75% da população. A amostra não é de 75%. Infelizmente, os 75% é muito mais que as 1.500 pessoas. Mas muitas das pessoas que vêm das zonas rurais refugiam-se nas grandes cidades, precisamente porque o anonimato as protege um bocado. É essa a nossa sensação. E, portanto, quando falamos, por exemplo, no Grande Porto, ou na Grande Lisboa, são muitas pessoas que não são originárias de Lisboa e que são tratadas nos hospitais da região. E como é um questionário exaustivo em que se procura encontrar as várias situações de discriminação que as pessoas tiveram ao longo da sua vida como seropositivos, eu penso que vamos encontrar também esses problemas que se põem em lugares onde, eventualmente, o estigma e a discriminação são mais acentuados do que na grande cidade. Porque não há ninguém, ou há quase ninguém, não é? Exatamente. Portanto, são casos muito apontados. E como em tudo, não é? Tudo nos centros rurais, tudo o que é diferente, tudo o que sai da norma serve para... Mas isso é a nossa impressão. É a nossa impressão, é o não é? achismo que é muito nosso. Nós queremos fazer este estudo para conseguirmos quantificar esta realidade. Penso que a lei, que na altura foi uma boa lei, de 2006, necessitará de alguma revisão para que as pessoas tenham mais confiança nela. Necessitará de criar procedimentos mais eficazes na defesa dos interesses e dos direitos das pessoas, em geral. Em que, concretamente? Logo no âmbito, a lei deixa de fora, não tipifica como discriminação
as situações da discriminação social, que são aquelas que são mais graves, que se verificam na família, com os amigos, enfim, conhecidos, ficam de fora. Está tipificado no emprego, na escola, nos sistemas de saúde, etc. No acesso aos serviços. Como é que se pode, eu queria pensar, como é que se pode tipificar essa discriminação ao nível social? Penso que é possível. Nós temos um exemplo excelente em Portugal, que é o que se passou com os utilizadores de drogas, em que todo um conjunto de medidas que foram feitas no sentido de descriminalizar e de discriminar estas pessoas, deixar-as de discriminar, e que culminou com a descriminalização do consumo no ano 2000, fez com que esta via de transmissão, isto é um exemplo que é apontado internacionalmente como dos mais significativos, passasse de cerca de 1.900 novos casos de VIH por esta via para o último ano em que há números, menos de 100. Portanto, é um exemplo de como um conjunto de legislação e de medidas ativas em relação a um grupo de pessoas que eram muito discriminadas socialmente, fez com que tivessem muito mais atenção na prevenção, muito mais acesso aos cuidados e, hoje em dia, é uma via menor na transmissão do VIH em Portugal. São ações deste género, não é só a legislação, portanto, tem que ser um programa conjunto. Essa ação é muito concreta, não é? É muito concreto e muito específico. As Nações Unidas definiram... E onde é que pode acontecer esse tipo de ação? Pegando nesse exemplo... Pode acontecer, por exemplo, nas zonas em que a infecção ainda é muito elevada, em relação, por exemplo, aos reclusos, em que nós temos uma prevalência que se estima de 15% e que não têm acesso à maioria dos programas que são feitos livremente, cá fora. Quem não está preso, por exemplo, trocas de seringas, os programas experimentais que existem não têm, ou pelo seu desenho, ou por o que seja, não têm tido efeito. Em relação ao trabalho sexual, porque a transmissão por razões, por via sexual é aquela que cada vez é mais importante em Portugal, quer seja hetero ou homossexual, não interessa. Há prostituição, portanto, não é? Por exemplo... Programas específicos para a área da prostituição. Deu muito escândalo esta criação, esta iniciativa de uma organização não governamental com as Irmãs Oblatas de criar na Mouraria um centro de acolhimento para trabalhadores do sexo. São essas iniciativas que são necessárias e mais ainda para reduzir, de facto, a transmissão. O objetivo das Nações Unidas para controle da infecção no programa atual, até 2015, é 0 novas infecções, 0 mortes por SIDA e 0 casos de discriminação. Portanto, a discriminação está posta ao mesmo nível do que todas as medidas de prevenção e do que o acesso às terapêuticas para evitar as mortes, que hoje em dia é possível. Hoje em dia, com os tratamentos que existem, as pessoas têm uma esperança de vida igual a todo outro cidadão normal, que não tenha esta infecção. E, portanto, é na área da discriminação que temos que atuar. Mas para atuar temos que a conhecer. E era isso que eu ia perguntar, porque o primeiro caminho para a discriminação é a ignorância, não é? É a ignorância, são mitos sobre a transmissão, porque às vezes encontramos a discriminação em situações, por exemplo, nos serviços de saúde, em que não se pode dizer que os médicos sejam ignorantes, mas não estão habituados a tratar destes casos. E então as pessoas seropositivas são as últimas a ser atendidas ou não são atendidas. Eu lembro-me do professor Francisco Antunes se queixar que tinha um doente seropositivo que precisava de uma prótese de anca e que não conseguia que os colegas fizessem a prótese de anca. Mas isso é que é mesmo inacreditável, quer dizer, os médicos seriam os últimos a discriminar. Pensaríamos que sim, mas há de facto estas atitudes. Nós pensamos poder recolhê-las e ter casos para demonstrar. Pensamos depois fornecer, e em colaboração com a Direção-Geral de Saúde, tentar criar umas normas de orientação ou de boas práticas em relação aos cuidados a prestar às pessoas seropositivas. Há coisas que ficam por tradição, porque como não se sabia há 30 anos como é que se transmitia, havia um tratamento particular e se calhar justificado, de maior cuidado
para que a infecção não se transmitisse no Não, isso foi há hospital. 30 anos, quer dizer, Mas qualquer jovem adolescente da secundária tem uma inércia muito grande. sabe como é que se transmite, não é? Quer dizer, há uma inércia muito grande nestes procedimentos, vão ficando. E vai ficando na cabeça das pessoas e no íntimo delas, e portanto continuam a reagir da mesma maneira. Nós queremos quantificar isso e queremos que os resultados do estudo, mais do que propriamente quantificar, sejam base para propostas muito fundamentadas daquilo que pode ser mudado para reduzir, de facto, o estigma e a discriminação. Vai ser um bom retrato. Vai ser um retrato importante até para nos revermos, para percebermos em que patamar é que estamos em termos de... Espero que em julho tenha já os resultados tratados e publicados. Em julho? Em julho, sim. Então marcamos já uma conversa para essa altura para perceber com muito gosto. Como é que estamos a este nível. Com muito gosto. Pedro Silveira Marques, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom trabalho.